Salve nação corintiana, Timão na Veia News está no ar, trazendo as últimas notícias do nosso Coringão. Torcida corintiana que está em festa, né? Começou essa semana certamente de ressaca pelas grandes vitórias conquistadas tanto pela equipe masculina como feminina, né? Corinthians venceu o Santos por 2-0, uma grande atuação, poderia para placar ter sido mais elástico se aproveitasse melhor as oportunidades. E a equipe feminina foi tricampeã da Libertadores, né? Jogo também, vitória por 2-0 em cima do Independiente Santa Fé da Colômbia. A terceira conquista do Corinthians na Libertadores, né? Uma delas foi em parceria com o Audax e as outras duas foi somente como Corinthians mesmo, né? Então parabéns aí para as meninas que além da Libertadores conquistaram também esse ano o Brasileiro e estão em busca aí da conquista do Paulista. Agora vamos falar as últimas notícias aí do Corinthians, né? Primeiro eu vou dizer que o Lucas Piton renovou o seu contrato, que ia até o final de 2022, renovou até o final de 2024, né? O Piton, que é um lateral esquerdo, aí, jovem, está na reserva no momento aí do Fábio Santos, mas é um lateral certamente promissor, aí, que inclusive o Corinthians espera, de repente, ter uma grande venda com ele. O Corinthians que possui 100% dos direitos do Piton. Agora vamos falar sobre especulações aí a respeito de contratações, né? O marroquino Randalá aí, que a torcida começou a fazer festa, dizer que pedindo a contratação dele para o Duílio, porque é um centroavante que já jogou com o Giuliano lá no Al Nassr, né? E ele fez 112 gols em 107 jogos pelo Al Nassr, quer dizer, mais de um gol por jogo, então é um artilheiro nato. O jogador já está com 30 anos de idade, é uma contratação bastante difícil, aí fica mais por conta aí da festa que a torcida fez. Ele também já disse que tem um sonho de jogar no Corinthians, aí voltar a jogar com o Giuliano. Enfim, me parece que não passa de uma especulação mesmo. O jogador recebe cerca de R$2 milhões mensais, é muito difícil o Corinthians chegar, né, talvez mesmo na metade dessa quantia, é muito difícil, porque é um jogador que a gente não sabe realmente todo o potencial dele. O campeonato o futebol árabe é bem mais fraco, inclusive, que o campeonato brasileiro, né? Então, mas é de se respeitar, né? As marcas dele, o número de gols, tudo deve ser sim levado em consideração, mas é uma contratação bastante improvável. Outros jogadores aí que estão tentando cavar aí uma vaguinha no Coringão, um deles é o Dentinho, que também está livre no mercado, né? Então ele disse que a prioridade é do Corinthians. O Corinthians até então não manifestou interesse na contratação do Dentinho. No Corinthians o Dentinho é um jogador que jogava pelas pontas, né? E no Shakhtar ele joga em algumas partidas até como centroavante. Mas é um jogador que nunca se firmou lá fora, inclusive no Shakhtar ele ficou mais na reserva do que como titular. Eu acho bastante difícil que o Corinthians tenha interesse na contratação do Dentinho. Outro jogador aí especulado é o Rafael Navarro, né? Artilheiro do Botafogo, que disputou a Série B pelo Botafogo. O contrato dele vai até o final do ano, mas já tem interesse de outras equipes. Dizem até que o Palmeiras também estaria interessado, algumas equipes aí do exterior. É uma contratação também difícil, porém é um jogador jovem, de repente é um jogador que o Corinthians possa ver aí com bons olhos, né? De repente é uma contratação que possa ser sim viável, né? Outros jogadores aí que andaram aí se oferecendo, fazendo algum joguinho para tentar chamar a atenção do Corinthians. Um deles é o Romero, né? Romero também, que ele e o irmão dele rescindiram com o São Lourenço, estão livres. Eles apareceram inclusive no jogo contra o Santos ali na Neoquímica Arena, tem foto do Romero inclusive com filhinho no colo, mas depois foi dito que eles na verdade foram convidados, né, pelo Corinthians para assistirem o jogo, mas até então não tem nada de concreto. O Duílio também é um cara que trabalha muito ali em silêncio, né, cara de ficar fazendo alarde, né, então fica até difícil a gente saber realmente quais jogadores o Corinthians tem interesse realmente, né. Então as especulações maiores são essas. Depois tem o Pato também assistindo ali o jogo Corinthians e Santos, dando a entender aí que, né, pode voltar, mas pode até ser pro Santos, né? De repente ele não sabe. Dizem que ele tinha uma proposta aí uma das propostas que ele tinha de uma equipe paulista, né? Isso foi dito pelo empresário dele. Acho bastante difícil a volta dele pelo Corinthians, a maneira que ele saiu, tudo que aconteceu, né? Então é difícil a torcida
aceitar ele de volta. A personalidade do Pato também é um jogador que parece que não tem garra, um jogador que parece que vive no mundo da lua. E é difícil que ele mude isso agora para a carreira dele já se encaminhando para o fim. Apesar de ele ter 30 anos, ele nem é tão velho assim, né? Então uma contratação também bastante improvável. Muito embora o Pato nunca falou mal do Corinthians, ele disse que ele errou, né, naquela passagem dele, que ele gostaria de fazer uma nova história no Corinthians, isso aí já disse anteriormente. Então nunca se sabe, né? Impossível não é. Né? O Guerreiro também tem vontade de voltar no Corinthians, espero que, pelo amor de Deus, que a diretoria do Corinthians nem pense nessa possibilidade. E quem está mais próximo realmente é o Paulinho, né? O Paulinho que o Duílio disse que o Paulinho é amigo pessoal dele, é um jogador que ele tem sim vontade de trazer para o Corinthians. Eu particularmente acho que o Corinthians deveria priorizar outras contratações, outras posições, como a de centroavante, né? Acho que o Corinthians precisa muito mais de um centroavante do que de um segundo volante, como o Paulinho. Acredito que o Paulinho não tem condições de jogar como primeiro volante, por exemplo. Aí você trazer mais um jogador ali que está com já 34 anos de idade, para mim acho que seria uma grande bobagem, né? Já está difícil você encaixar Giuliano e Renato Augusto juntos. A gente viu que jogou o Renato Augusto sem o Giuliano, quer dizer, ele teve mais liberdade ali para armar a equipe, não precisou se sacrificar tanto na marcação e jogou muito melhor, né? De repente ali com o Duqueiroz fazendo mais esse papel ali, de ajudando mais o Gabriel na marcação, o Renato ficou mais livre para fazer a função que realmente ele exerce melhor. Nós vamos falar um pouco do próximo jogo do Corinthians, né? Que é Corinthians e Ceará, nesta quinta-feira, às 8 horas da noite, no Castelão, um jogo bastante difícil. Ceará vem aí com bons resultados, já atingiu já a 9ª posição, também está na briga aí pela Libertadores, até porque a Libertadores deve abrir até, de repente, até o 8º, pode ser que consiga vaga para a Libertadores. Ceará que é treinado pelo Thiago Nunes, que já foi treinador do Corinthians, e está em ascensão, então certamente é um jogo difícil, deve ter aí mais de 30 mil pessoas. Então a pressão vai ser grande, esperamos que o Corinthians não fique recuado como ficou em outros jogos, como por exemplo contra o Flamengo, né? Esperamos que o Corinthians faça assim boa marcação, mas saia bem para os contra-ataques. Eu acho que no jogo contra o Santos, uma coisa que me preocupou bastante, acho que o Roger Guedes é um jogador, ele tem habilidade ali no 1 contra 1 para driblar, é um goleador, sem dúvida nenhuma, mas em alguns momentos eu vejo que ele prende demais a bola, às vezes ele deixa de passar para o companheiro que está livre para tentar um drible, então às vezes as escolhas dele não são as mais corretas. E não é que ele poderia cruzar, ele tenta chutar para o gol. Então isso é um pouco preocupante, né? Esse excesso de individualismo aí do Roger Guedes, né? Mas de qualquer forma o Corinthians tem condições de buscar essa vitória. O William deve mais uma vez ficar para o segundo tempo, a equipe que deve iniciar o jogo é a mesma que entrou contra o Santos. Então o Corinthians tem excelentes opções aí de velocidade, para mudar o jogo, como o William, o próprio Mosquito, o Watson também, tem Luan, enfim, são inúmeras opções. Silvinho, esperamos que use bem o banco, né? Principalmente se o Corinthians estiver ali empatando, estiver perdendo o jogo, não pode demorar não, tem que mudar, colocar gás novo. O Corinthians seria muito importante essa vitória, consolidar o seu lugar ali entre os 4 primeiros. É importantíssimo o Corinthians ficar entre os 4. O 4º lugar, se não me engano, dá cerca de 26 milhões de reais ali para quem fica nessa posição, ainda classificando direto para a Libertadores. Já ganha também um dinheirinho ali, cerca de 16 milhões também, se não me engano. Ou seja, esse 4º lugar aí, entre a premiação do Brasileiro, entre classificar direto para a Libertadores, já dá cerca de 40 milhões, mais de 40 milhões de reais. Então o Corinthians não pode bobear não. E de repente, vencendo o Ceará, o Corinthians pode até ainda sonhar com o 3º lugar, pode até alcançar a porcada, aí, sem dúvida nenhuma. Né? Ainda tem aí 4 jogos, o Ceará e mais 3 jogos. Então vamos torcer aí, pessoal. O pessoal aí criticando muito o Silvinho, o Corinthians foi muito bem contra o Santos. É o que eu sempre falo, o momento agora é de apoiar essa perseguição com o Silvinho, é injusta, né? É feio isso. O cara, por mais que ele tenha errado algumas coisas que a gente não concorda, mas quem que acerta sempre? Com que treinador que a gente concorda com tudo que ele faz? Vamos apoiar o treinador. Ele não está lá de palhaçada, ele está lá, se ele erra, ele querendo acertar. Né? O Corinthians fez bons jogos no campeonato, o Corinthians chegou ao 4º lugar
do campeonato, né? Com o mesmo... Vocês acham que chegou 4 jogadores, mas chegaram já depois da metade do campeonato. O William se machucou. Enfim, os desfalques do Corinthians, só lembrando, né? Os desfalques do Corinthians são o Giuliano, que está se recuperando aí de uma contusão muscular, e o Cantillo. O Giuliano talvez no final de semana já tenha condições de jogo contra o Atlético Paranaense, né? Aí é um jogo que talvez ele já possa participar. E além desses dois desfalques por contusão, o desfalque do Rony também, né? Que está suspenso, foi suspenso aí na última partida aí. Então é isso aí, nação corintiana. Nós vamos ficando por aqui, lembrando que amanhã tem Coringão, vamos preparar aí o coração e torcer para mais uma grande vitória do Corinthians. É isso aí, nação corintiana. É timão na veia e vai Corinthians!